O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6º, livro 2, Vida Espírita, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, entre a pergunta 248 até a pergunta 256. Pergunta 248. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Então, nós encarnados enxergamos através da necessidade da luz e a uma certa distância, né? E os espíritos? Mais distintamente, porque a visão do espírito, né, quando está desencarnado, penetra o que a sua não pode penetrar, o que a visão humana não pode penetrar. Nada a obscurece, né? Nada lhe oculta. Pergunta 249. O espírito percebe os sons? Ouve os sons? A resposta é sim. E até aqueles que são perceptíveis aos sentidos imperfeitos, aos vossos sentidos imperfeitos, aos sentidos dos encarnados, né? Pergunta 249A. A faculdade de ouvir, bem como a de enxergar, de ver, está em todo o seu ser, quer dizer, em todo o seu ser do espírito. Como é que é isso? Como é que se dá isso? Todas as percepções são atributos do espírito, né? Do espírito em si, e fazem parte do seu ser. Quando ele reveste um corpo material, está encarnado, ele se manifesta pelos meios orgânicos, quando ouve através da orelha e do ouvido, né? Mas no estado de liberdade não estão mais localizados, por exemplo, no ouvido, nos olhos, está em todo o espírito. 250. Desde que as percepções são atributos do espírito, ele pode deixar de usá-las. O espírito vê e entende apenas o que quer. Quer dizer, então, se ele está numa situação de ouvir alguma coisa inconveniente, ele pode deixar de ouvir, de ver aquela situação, né? Isto de uma maneira geral e sobretudo para os espíritos elevados, é lógico, porque os imperfeitos ouvem e veem muitas coisas, malgrado a vontade nossa, a sua vontade, e o que pode ser útil o seu adiantamento. Então, quer dizer, aqueles espíritos muitas vezes não querem ir numa assembleia onde está tendo uma palestra espírita, mas são levados até lá e acabam ouvindo essa palestra por espíritos elevados que o levam lá juntamente com o médium, né? E acabam ouvindo aquela palestra. E isso pode lhe dar um certo adiantamento, porque se ele prestar atenção, observar, ver, né, o que é falado nessa palestra a respeito do Cristo, a respeito da boa conduta, da boa vontade das coisas e do seu progresso espiritual, né, será com certeza um passo adiante para aquele espírito. Pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? Refere-se à música da Terra? O que ela é perante, né, a música celeste, quer dizer, a música celestial, é totalmente diferente, né? Essa harmonia da qual ninguém pode ter sequer uma ideia. Uma vez, né, uma é para outra, o que o canto para o selvagem é como uma suave melodia. No entanto, os espíritos vulgares podem provar certo prazer em ouvir a música dos homens, porque ainda não compreendem outra música mais sublime. Então, se o espírito está em determinado grau, acabou de desencarnar, ele provavelmente gosta daquele nível de música ainda, né? E não ainda das músicas celestiais, que nem conhece e nem está ao nível de conhecer ainda. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão das suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Quer dizer, vejam o bem que pode fazer uma música celestial. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber, de mais belo e de mais suave.
e que nós encarnados não temos a mínima ideia, né? Pergunta 252, os espíritos são sensíveis às belezas da natureza, né? Aos pássaros, aos peixes, ao mar, às árvores, aos animais, às florestas. As belezas naturais dos diversos planetas são tão diferentes, quer dizer, cada planeta tem a sua beleza, que estamos longe de conhecê-las todas. Sim, são sensíveis, segundo a aptidão para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, quer dizer, os que estão no grau mais elevado, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes, dos mínimos detalhes, né? Pergunta 253. Experimentam os espíritos as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles sofrem também? Como é que é isso, né? Eles os conhecem, né? Conhecem esses sofrimentos porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente como nós encarnados. Como os encarnados, porque são espíritos, estão desencarnados, estão no mundo dos espíritos, né? Pergunta 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Nós aqui, como estamos cansados, nós encarnados, vamos e deitamos, descansamos, dormimos, né? Relaxamos. A resposta é não. Podem senti-la, tal como entendem no plano físico, como nós aqui sentimos. Por conseguinte, não têm necessidade do repouso corporal, pois não tem órgão dos quais, né, as forças devem ser restauradas. É diferente, né? Mas o espírito repousa, no sentido em que não está numa atividade constante, não age de uma maneira material. Sua ação é toda intelectual e o seu repouso todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade, reduz a atividade e não se dirige a nenhum alvo determinado, a nenhum compromisso determinado. Este é um verdadeiro repouso para os espíritos, mas não comparável ao do corpo físico. A espécie da fadiga que os espíritos podem provar está na proporção da sua inferioridade. Então, mais inferiores sofrem, se cansam mais superiores sofrem nada e estão aptos a estar trabalhando a todo momento. Pois, quanto mais elevados se tornarem, menos lhes é necessário o repouso. Pergunta 255. Quando o espírito diz que sofre, qual é a natureza do sofrimento? Então seriam angústias morais que os atormentam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então essas entraves morais, né, que passaram quando estiver encarnado, fazem ele refletir, isso faz ele sofrer, né? Pergunta 256. Como se explica, então, que alguns espíritos se queixem, né, de sofrer frio ou calor? Alguns espíritos, quando se manifestam, reclamam: está frio, está quente, está ruim esse lugar, estou sofrendo. Lembranças do que sofreram durante a vida e, por vezes, tão penosa quanto a realidade, porque aquilo é um fato mental para ele, espiritual, mas é uma coisa que está acontecendo na mente dele, né? É muitas vezes uma comparação que fazem para melhor exprimirem a sua situação, o seu estado. Quando se lembram do corpo, provam uma espécie de impressão, né? Como quando tiramos uma capa e algum tempo depois ainda acreditamos de vesti-la, né? Com isso nós terminamos essa parte do capítulo Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, entre a pergunta 248 até a pergunta 256.